Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, diminuição da ansiedade, elevação da autoestima e da autoconfiança, relaxamento, momentos de felicidade em meio a tantos problemas, são algumas das melhorias relatadas após a realização das atividades do curso de Artes Visuais como terapia oferecido na Rede Cuca aqui em Fortaleza. As aulas na faculdade de Felipe foram interrompidas por causa da pandemia. Durante o período de quarentena, ele queria fazer algo que não fosse tão voltado para os estudos de história. Foi então que, pela internet, ficou sabendo dos cursos online pela Rede Cuca na área de artes visuais. Ótima oportunidade de aperfeiçoar conhecimentos e esquecer os problemas de saúde que estava enfrentando. Estava, tipo assim, muito triste, muito me sentindo incapaz, com 18 anos não conseguindo fazer as coisas que eu queria fazer, né, o mínimo. E foi nesse momento que do nada eu falei: "Não, eu vou desenhar". E isso me ajudou absurdamente a ocupar minha mente. Por conta do isolamento social imposto pela Covid-19, a Rede Cuca investiu de maneira mais intensa nos cursos de audiovisual, desenho, ilustração, colação digital, entre outros. Letícia Viana fez produção de videoclipe. Como o pai dela é músico, já pensa em colocar em prática o que aprendeu com as aulas. Além disso, gosta de desenvolver outras atividades artísticas. Segundo ela, a arte consegue ressignificar sentimentos. O que eu sinto reflete em arte, é uma maneira de me ressignificar e de, às vezes, quando eu estou ansiosa ou triste, eu consigo ressignificar aquela dor em arte, sabe? E para mim essa rotina tem sido enriquecedora na quarentena, porque eu pude aprender novas técnicas que eu não tinha a mínima noção, eu pude fazer novos quadros, coisas que eu imaginava que eu não poderia fazer, eu consegui desenvolver com um curso e com a quarentena, né? Que a gente fica com mais tempo, com mais anseios também, né? Por causa que com tudo que estava acontecendo. Então, foi uma maneira de agregar minha arte ao momento que eu estava participando, sabe? O contexto que eu estava inserida. Olha, e para conversar um pouco mais sobre esses cursos de artes visuais oferecidos na Rede Cuca, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Tiago Nascimento, que é professor de audiovisual da Rede Cuca. Ô, Tiago, esse trabalho desenvolvido durante a quarentena acabou dando um resultado ainda mais esperado, diante do envolvimento dos jovens nesse período aí da pandemia, em que muita gente ficou sem condições de sair de casa, mas através desses cursos, além de aprender, se viu também um pouco como terapia nesse período aí de quarentena, né? Exatamente, né, essa questão terapêutica do desenho acaba sendo vamos chamar assim de subproduto, um efeito colateral do bem, né, porque a gente tem plena ciência das possibilidades, que a arte tem de reflexão, de transformação, certo? Então, das múltiplas possibilidades, a gente tinha clara certeza que uma delas é essa possibilidade, né, de você através do desenho trabalhar, questões internas, né, de reflexão sobre, né, coisas que você está sentindo, externalizar isso de outra maneira, né. Aí a gente começou a ofertar os cursos, eh eh, assim que a gente iniciou as atividades online, né, a gente começou a ofertar cursos à distância, né, os cursos nas áreas de ilustração e, né, desenho, as artes visuais, eles foram dos cursos que de imediata procura, né, deu uma leve surpreendida, né. E aí durante esse processo entre estudos técnicos e conceituais do desenho, né, a gente percebeu claramente que isso também estava servindo para, os jovens, né, e os participantes se utilizarem, né, dessa ferramenta das artes visuais como uma ferramenta também terapêutica, digamos assim, né. Ô, Tiago, você é professor de audiovisual da Rede Cuca, né? A Sim, Rede Cuca hoje congrega o Cuca lá da Barra, né? Lá na Barra do Ceará, tem o do Mudubim e também tem o do Jiguruçu, Janguruçu, isso. né? Você trabalhava exatamente com audiovisual de forma presencial.
Isso. Agora, com o período da pandemia, foi necessário haver uma migração aí para os cursos online, né, através de forma virtual, o que está abastecendo, né, está congregando jovens de vários bairros, independente de cada um dos CUCAs. Como é que foi essa migração, né? Como foi que surgiu a ideia de oferecer esses cursos de artes visuais durante a pandemia agora? Porque assim, eu trabalho com artes desde sempre, artes visuais, né? Desde que eu me entenda por gente, eu desenho, trabalhando com várias instâncias da ilustração, né? Estamparia, serigrafia, pinturas em muro. E em determinado período do meu percurso eh, formativo, né? Social e profissional, eu encontrei o audiovisual, né? Eu trabalho com vídeo e o meu trabalho em desenho sempre se aliou diretamente ao trabalho com audiovisual, né? Aí passei a trabalhar por um período mais voltado para o audiovisual, até chegar a essa instância de trabalhar a formação em audiovisual. Então, quando eu entro na Rede Cuca, venho, né, trazendo esse trabalho mais direcionado para produção de vídeo, né? Mas como eu tenho essa expertise, né, trago comigo essa expertise do desenho, das artes visuais, já era um anseio, né, que a gente já estava, na verdade, em projeto de, a partir dessa minha expertise, ofertar cursos nas áreas das artes visuais, né, desenho, pintura, própria serigrafia, né, a gente já estava com um projeto de ofertar cursos nessas áreas. Aí com esse fenômeno da pandemia, digamos assim, né, essa situação que se apresentou para a gente, ao migrar para os cursos online, né, porque a Rede Cuca ela não parou, né, de jeito nenhum, nas formações e as suas atividades. A gente parou presencialmente, né, mas aí a gente conseguimos nos adaptar e migrar diretamente para plataformas online. A partir daí a gente teve a oportunidade de, vamos então, né, aproveitar essa oportunidade e passar a ofertar cursos nessas áreas, né? E de prontidão a gente já teve sim, um retorno muito satisfatório, né? Em vários sentidos, claro, né? Porque assim, para além do público quanto quantidade, né? Porque logo de imediato os cursos tiveram boa, né? E vem tendo ainda boa procura. Então, mas para além da quantidade de alunos em sala de aula, uma das coisas muito bacanas é a variedade, né? A diversidade dos perfis, né? Tendo em vista que abrindo os cursos online, a gente também acabou tirando alguns pré-requisitos, né? No caso da idade, né? Que os cursos presenciais, um pré-requisito de ser de 15 a 29 anos. Aí, migrando para o online, a gente achou por bem, né, ampliar esse pré-requisito, né? Ou seja, na verdade, não ter essa faixa etária específica, de tal maneira que a gente alcançou não só públicos de outras faixas etárias, mas por ser online de outros espaços geográficos, não só da cidade, mas também, né, inclusive, de alguns outros estados, né? Tem cursos que têm pessoas vindo de outros estados. Agora mesmo estou tendo curso com gente de Aquiraz, né? Assim, no caso, outra cidade, né? Mas gente de outros bairros e outros, né, espaços geográficos da cidade, região metropolitana, a gente acabou conseguindo alcançar. E, Tiago, qual é o conteúdo do curso de artes visuais? O que é que vocês têm oferecido nesse curso online? Pronto, a gente vem muito na linha de desenho e, né, técnicas de desenho e ilustração, passeando por algumas outras técnicas, como colagem, por exemplo, né? A gente traz conteúdos, né, eu diria assim, que temos duas grandes frentes de conteúdo, né? E aí, no caso, elas não é a primeira e nem a segunda, né? Em hierarquia, as duas se misturam, né? Temos duas grandes preocupações. Primeiro são, de fato, conteúdos técnicos profissionalizantes, né? A gente procura apresentar para os jovens, né, essa possibilidade, de fato, de ingresso no mercado de trabalho. Então, a gente traz o entendimento dos nichos, né, das possibilidades de desenho e ilustração, né, para publicidade, enfim, para estamparia, né, enfim, para ilustração de livros, né? Então, a gente vem com técnicas específicas de trabalho com desenho e ilustração, certo? Mas também sempre aliado a conteúdos reflexivos para desenvolvimento humano, né, e social, né? Que aí dentro disso a gente sempre procura trazer reflexões sobre acesso a direitos, né, sobre respeito, entendendo justamente que um bom profissional não é só um bom técnico, né? Ele também é uma pessoa que
entende espaços, limites, né, e dialoga com o todo, né? Então a gente traz conteúdos técnicos voltados a técnicas específicas de desenho, ilustração, né? Luz e sombras, perspectivas, anatomia, né? Mas também trazendo sempre essa questão de discursos voltados para o entendimento do ser quanto sujeito, né? Pleno de direitos e deveres. E é um curso que dá acesso a todo mundo, ou seja, pessoas que não têm conhecimento nenhum de desenho, dá para começar do zero, ou a pessoa já tem que ter algum domínio de alguma técnica? Assim, a gente vai variando, né? Tem cursos, né? A gente vai com cursos básicos e cursos que a gente não poderia nem chamar de tão intermediários, mas intermediários, né? Específicos. Mas essa é uma preocupação que a gente tem, né? De conseguir agregar um conteúdo em que essa diversidade que eu falei no começo se sinta contemplada, né? E aí a gente tem essa preocupação de estar sempre com conteúdos basilares, né? Ou seja, sempre a ideia de trazer conteúdos que trazem para quem não tem experiência ou quando tem pouca experiência, se contextualizar, né? E criar ali um alicerce de entendimento, ao mesmo tempo que a gente também tem a preocupação de estar trazendo conteúdos um pouco mais elaborados para quem já tem, né? Porque justamente essa diversidade que eu falei para você, ela traz pessoas que já têm expertise com desenho, que já têm experiência, pessoas que inclusive já trabalham com ilustração e querem se aprimorar, ao mesmo tempo que tem outros jovens que estão iniciando ainda, ou pessoas que têm isso como um hobby, né? Assim, não tem uma perspectiva profissional. Mas aí a gente vai sempre conseguindo equilibrar, inclusive com a ajuda deles mesmos, né? Porque uma das metodologias que a gente procura trabalhar é justamente o entendimento de que o aprendizado ele não parte só de mim, né? Nesse caso específico, falando dos cursos de desenho e ilustração da Rede Cuca, né? Não parte só de mim, parte justamente da troca geral que todos, né? Porque todo mundo tem algo a dizer, né? Todo mundo tem algo a contribuir. Com mais ou menos experiência, todos eles têm experiências específicas, né? Até porque, inclusive, nessa variedade de pessoas, né? E variedade de pessoas que trabalham com técnicas diferentes, com materiais diferentes, a gente consegue fazer essa troca, né? Tem uma pessoa que é muito boa em pintura com aquarela, de repente, ali aquela pessoa, ao exibir o trabalho, a gente discutir, ela também agrega as questões, né? Tem jovens que trabalham só com lápis, aí uma jovem trabalha com carvão vegetal, por exemplo, né? Aí, ao unir, né, essas expertises gerais das pessoas que se envolvem nas formações, a gente acaba construindo, de fato, né, uma grande possibilidade de aprendizado coletivo. E os cursos começaram a ser oferecidos ainda em abril? Foi logo quando começou Já em, aqueles ab... primeiros decretos já em governamentais de abril, isolamento social? sim. Já de abril para maio, a gente deu início aos cursos virtuais. E o Né? público bem diversificado, a questão da idade, o que é que você percebeu aí em termos assim da participação de jovens? A quantidade de pessoas, inclusive, surpreendeu no início, né, pelo interesse? Exatamente, né? Desde o início, né, a quantidade de pessoas que procuraram, né, isso, e por questões diversas, né, pessoas que às vezes não tinham, justamente por todas essas questões, pessoas que não tinham acesso físico, digamos assim, né, pela distância, ou por tempo, às vezes, tem um trabalho e não tem um tempo de chegar, acabaram vendo nessa oportunidade, né, uma chance de poder fazer. Né? E até porque também acho que os outros, posso estar enganado, mas eu acho que as outras instituições que trabalham com essas linguagens pararam, né? Pararam mesmo. E aí a gente, sendo uma instituição que já se adaptou muito facilmente, né? Para manter as formações acontecendo, né? Acho que a gente conseguiu se adaptar de maneira fácil e a gente conseguiu, digamos, já possibilitar, né? Oportunidades para uma grande diversidade de pessoas. Né? E aí é muito surpreendente porque eles são, né, assim, a gente acabou encontrando, isso vai sendo muito recorrente, pessoas muito solícitas, né? Pessoas muito empáticas, pessoas muito incentivadoras uns para com os outros, né? Porque aí a gente tem uma rotina de atividades onde eu peço algumas atividades específicas, né? E vou sempre, como eu falei aqui, equalizando atividades que podem ser apresentadas de maneira mais simples
mas quem quiser elaborar, né, conseguir finalizar de uma maneira mais acabada, faz, né, ou seja, são atividades que, tipo, quem de repente tem só um papel e um lápis, né, em casa, consegue fazer dentro das suas possibilidades, ao mesmo tempo que tem pessoas que conseguem fazer pintura digital, como eu falei, pessoas que fazem a mesma atividade, mas usam outros materiais, e mesmo tendo essa grande diversidade, tendo pessoas com bem mais expertise, né, como bem falei, pessoas que até já trabalham com ilustração, com essa empatia que eles trazem, eles se automotivam, né? Que aí entra também justamente essa questão da autoestima, né? Porque aí tem gente que entra, pode entrar um pouco tímido, né? Entra no curso achando, não sei tanto, eu desenho pouco, rabisco pouco, né? Assim, e a gente cria uma corrente tão forte de troca, né? Que aí uns jovens vão incentivando os outros, né? E a gente percebe que essa coisa, né, não tem uma competição para com o outro, né? Todos percebem que o crescimento é individual, né? E cada um cresce, aprende, né? E se desenvolve em um ritmo individual e que todos estão ganhando com isso, né? Cada um do seu jeito. Ok, Tiago, eu vou pedir aqui um intervalo rápido. Daqui a pouquinho a gente volta conversando aqui sobre esse curso de artes visuais de forma online que vem sendo oferecido pela Rede Cuca aqui em Fortaleza. Vou ao intervalo e volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a partir da migração do processo de formação para as plataformas digitais, devido ao isolamento social, a Rede Cuca passou a investir fortemente em cursos na área de artes visuais. São eles desenho, ilustração, colagem digital, entre outros. Essa área de curso passou a integrar o cardápio de cursos ofertados mensalmente pela Rede Cuca. A gente volta a conversar aqui com o Tiago Nascimento, que é professor de audiovisual da Rede Cuca. O Tiago, por enquanto, os cursos, né, continuam sendo ofertados de forma online e a tendência é permanecer com eles até que haja uma volta das atividades presenciais na Rede Cuca, que oferece um leque realmente de opções de cursos variados para a juventude, mas, por enquanto, a ideia é manter essas atividades online. As aulas, elas acontecem com que frequência? Pronto. As minhas aulas, assim, as que eu disponho, acontece de terça a sexta, né? São 4 dias por semana, nas suas 30 e poucos horas aula, normalmente. Né? Tem alguns outros cursos que vão trabalhar com dias intercalados, né? Terça e quinta, quarta e sexta, mas os das áreas de artes visuais a gente segue de terça a sexta, com 3 horas aulas por dia, né? Dando aí aproximadamente, não sou bom de matemática não, aqui nas aulas semanais, mas no total 30 e poucos horas aulas, né? Mas aí com uma participação muito boa e tudo, a turma que iniciou desde abril aí, muita gente continua aí firme e forte, né? Com certeza, né? Tem diversos jovens que estão desde, né, de abril, entre abril e maio, que estão, né, acompanhando todos os cursos. Tem alguns que vêm e vão, né, por questões diversas, né, questões de trabalho, às vezes questões de faculdade, então tem pessoas que fazem ali pontualmente, mas o fluxo do público, a gente vai encontrar, né, os dois perfis. Tanto pessoas que estão sempre pessoas chegando e tem sempre pessoas ficando, que inclusive já eram das características dos cursos da Rede Cuca, né? Que é legal que a gente, pelo menos ao meu ver, a gente enxerga essas duas possibilidades, né? Quando as pessoas vão ficando, a gente compreende que está dando certo as formações, a gente está conseguindo cativar um público, contagiar pessoas, ao mesmo tempo que a gente vê sempre pessoas chegando, né? Então a gente compreende que sempre tem pessoas, sempre vai ter pessoas se dispondo, né? Ou procurando, ou pessoas iniciando, né? A vontade de qualificar mais. Ô, Tiago, fala um pouquinho dessa questão da formatação online. Como eu estava falando aí, no caso, as atividades presenciais ainda estão suspensas, né? O curso acontece todo de forma virtual. Como é que está sendo para você, enquanto professor, repassar todas essas informações pelos meios digitais? Dá para realmente passar o conteúdo? Você sente que a aprendizagem da turma é boa, é satisfatória? Como é que está sendo?
Não, com certeza, né? Pelo retorno, né, dos jovens, né? Tanto o retorno no sentido conceitual do que eles fazem e do retorno dos jovens que voltam para os cursos, a gente compreende que está dando certo, né? E a gente consegue adaptar, né? Até porque metodologicamente a gente procura, né? Até pelas questões que a gente falou antes, né? Da variedade e diversidade do público, metodologicamente falando, a gente procura ter uma diversidade de referências e de exercícios, né? E aí no online, no presencial a gente já tinha várias possibilidades. No online essas possibilidades elas não se cerceiam, digamos assim, né? Às vezes até simplificam de estar apresentando um vídeo, de estar vendo um slide, de eu conseguir ligar a câmera e apresentar um desenho ao vivo. Então a variedade de possibilidades de acesso ao conteúdo a gente está conseguindo explorar de maneira, acredito eu, satisfatória, né? E aí a gente consegue também perceber o desenvolvimento dos jovens porque a gente vai sempre procurando incentivá-los a falar, né? Se colocar, se apresentar, a gente vai pedindo exercícios, costumamos fazer uma leitura coletiva das apresentações, né? A gente apresenta coletivamente o que eles realizam e aí volta aquela história da troca também, né? E eles vão percebendo isso e vão colocando isso, né? Que eles, a partir do retorno meu e dos outros jovens que participam, né? Do retorno coletivo, né? A gente vê, tem relatos diretos de jovens, né? Que tinham perspectiva já, até pessoas que já tinham perspectiva de desenho, mas que a partir do conteúdo que a gente separa, né, eles percebem que desenvolveram melhor as questões, né, dos conteúdos apresentados dentro dos cursos, né. A gente tem esse retorno direto de aperfeiçoamento, né, a gente tem sim. Agora, Tiago, pela tua avaliação, pelo que você está vendo, mesmo quando houver um retorno das atividades presenciais, das aulas Uhum, presenciais, você acredita que esse formato virtual, por exemplo, para o teu caso aí uhum, da arte, da área de audiovisual, uhum. de artes visuais, há uma tendência de continuidade com esse atendimento online? Com certeza, né, assim, eu tenho certeza de que é um caminho. A partir desse fenômeno da pandemia, né, e isso se intensificando, acho que se percebeu-se que é um caminho, inclusive, bem mais acessível e democrático, né, de acesso, né, tendo em vista que muitas vezes muitos jovens, né, e adultos deixavam de se dispor a fazer uma formação, né, por exemplo, ou outras atividades, ou acompanhar outras programações, por questões diversas, né, questões de distância física, né, o que a gente chama aqui de contramão. Ah, é muita contramão da minha casa, né, é muito distante. E às vezes a pessoa até tem, já tem uma vontade de fazer, mas, por exemplo, o estudo, e aí fica muito complicado, né, ou aperreado, no nosso dizer aqui, fica muito aperreado chegar em casa, depois da aula, almoçar e correr para o cuca e tal. E tendo em vista que aí, sendo tudo online, né, muitos jovens até voltando para as aulas, são também aulas online, então o jovem já consegue terminar a aula online, então não tem mais a distância física, ela, né, ela se encurtou, né? Aliás, né, deixa de existir, mas não deixa de ser presencial, né? Tipo assim, não deixamos de estar presente, né? Só que aí encurtou-se as distâncias, né? Não só física, na verdade. Você falou, inclusive, da possibilidade, através do meio virtual, de ampliar o público até fora dos limites de Fortaleza, né? Você citou o exemplo, acho que foi de Aquiraz e Aquiraz, tudo, tem possibilita para que pessoas outros até de outras estados. cidades tenham acesso a esse conteúdo, né? Com certeza, né? Que aí foi outro ganho que a gente acabou se deparando, né? Porque ampliou demais a possibilidade de acesso, né? E por isso que essa tendência de cursos online, né, é um caminho certo, né? Para a gente continuar mantendo, mesmo voltando a atividades presenciais, né? Até para realmente ampliar o nosso acesso, né? A possibilidade de políticas públicas, né? De juventude e outras tantas possibilidades de acesso para os jovens. Ô, Tiago, vamos falar um pouco aqui sobre a questão profissional. Hum, A partir da oferta, né, desses cursos relacionados a artes visuais, o jovem abre boas perspectivas. Hoje o mercado de trabalho hoje oferece vagas, há um espaço
para esse tipo de profissional que adentra, né, nessa área do desenho, né, das artes visuais? Com certeza, também. A gente vive numa sociedade completamente imagética, né? Você olha no seu entorno e você vê imagens, né, que então, na publicidade, na ilustração de livros, dentro da moda. Então, existem diversos nichos de mercado que agregam, né, essa possibilidade do desenho e da ilustração, né? Enfim, o mundo é permeado por imagens e aí enfim, existe uma variedade imensa de nichos e aí dentro dos cursos a gente vai apresentando esses nichos para os jovens e vai despertando, né, neles o entendimento e a instigação de fato encarar aquilo como uma possibilidade profissional, né? Então é muito forte, né, né, a necessidade de ilustração e desenho. Isso é uma realidade ainda muito viva dentro da cidade, não só na cidade, né? O mundo todo permeia isso, né? Como eu estou falando, você olhar no seu entorno, você vai ver que teve alguém para desenhar aquilo dali, teve alguém para desenhar isso, tem alguém que criou uma estampa, tem alguém que, né, livros variados, né? Então, com certeza. Um curso como esse, que é oferecido hoje de forma online pela Rede Cuca, é um pontapé inicial, ou seja, abre, né, os horizontes, é um início de uma trajetória que pode ser de muito sucesso profissional, né? Com certeza, né? Porque aí muitos jovens entram com uma perspectiva mais de hobby, né? E que é legal que tenha ainda esse espírito de ser uma ferramenta também de hobby, né? Onde você também você usa para extravasar reflexões, para trazer, mas ele às vezes nem tem a noção, né, dessas possibilidades que o mercado apresenta e dentro do curso a gente apresentando, né, eles começam a enxergar que é muito mais próximo do que eles imaginam. Pega o Né? gosto, né, para a coisa, né? Pega o gosto e entende que é um caminho muito viável, né, que é um caminho de acesso, né, não é nada de outro mundo, né, assim, compreender que eu posso fazer um desenho para ilustrar um livro, né? Para alguns jovens pode pensar, não sei nem se em Fortaleza tem editora. E muitos jovens podem pensar, né? Não sei nem se Fortaleza editam livros, né? Produzem livros na cidade, né? E como é que é? E aí apresentando essas possibilidades do mercado, assim, abrir, né, um grande leque para eles de possibilidades né, de inserção, né? Em um ou mais nichos de mercado, né? Ok, Tiago, vou pedir aqui mais um intervalo e daqui a pouquinho eu volto aí conversando mais aqui sobre o curso de artes visuais que é oferecido pela Rede Cuca. Eu volto em instantes. Estamos de volta aqui com Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, na Rede Cuca são ofertados gratuitamente cursos de formação, práticas esportivas, programação cultural, produções na área de comunicação, promoção e a garantia dos direitos humanos e a realização de festivais, mostras também e exposições. A Rede Cuca oferece mais de 60 cursos de formação distribuídos em 8 áreas. A gente volta a conversar aqui com o Tiago Nascimento, que é professor de audiovisual da Rede Cuca. Ô, Tiago, no caso das artes visuais, foi mais um curso aí que se acoplou aí a esse leque, a essa variedade de cursos que a Rede Cuca oferece à juventude aqui da capital, né? Com certeza, né? A gente já ofertava, né, e continua ofertando um leque imenso, né, nas áreas de arte, tecnologia e esportiva. E aí, as artes visuais vieram para ser mais um, né, das possibilidades, né? E entendendo que quando a gente fala de artes visuais também, a gente acaba abrindo também um outro grande leque, né? A gente fala muito do desenho e da ilustração, mas dentro do desenho você tem conteúdos e caminhos específicos. Dentro da ilustração você também tem caminhos, conteúdos e possibilidades variadas, né, na verdade. Então, quando a gente fala de inserir artes visuais dentro do leque de possibilidades do curso, do Cuca, só a palavra arte visuais já em si já é outro leque que leva para outras diversas possibilidades.
Agora, Tiago, para a gente explicar para o nosso telespectador, Uhum. para o jovem que está assistindo Uhum. aqui a TV Terra do Sol, nunca teve a oportunidade de fazer nenhum curso Uhum. na Rede Cuca, apesar das aulas não estarem acontecendo de forma presencial, Uhum. qual é o caminho que o jovem percorre para ele ter acesso a um desses cursos que é oferecido na Rede Cuca? Pronto, o jovem, primeiramente, ele tem que fazer um cadastro dentro do portal da Juventude, né, que é o canal oficial do Cuca. Né? Fazendo esse cadastro, ele ganha um código, né, que é o código JUV. Aí lá no cadastro ele vai, né, dados pessoais, né, enfim, assim, comprova de residência, essas coisas, né? Aí fazendo o cadastro ele ganha um código e aí os cursos são ofertados mensalmente. Todo início de mês, né, toda terça-feira, né, inicial de cada mês, abre-se as inscrições, né? Um período antes, claro, evidentemente, né, são divulgados, né, os cursos, né, daquele mês, né, e aí pelos canais oficiais, né, no Portal da Juventude você acha tudo, Portal da Juventude. E aí, iniciando o mês, o jovem se inscreve, né, utilizando do código dele, código JUV. Para esse período ainda de quarentena, aí, de pandemia Uhum. do novo coronavírus, a sistemática para participar dos cursos online é a mesma, não? Não entendi, desculpa. Eu digo agora, nesse período ainda de Uhum. pandemia, em que os cursos estão acontecendo de forma virtual, para Uhum. que o jovem possa participar desses cursos Sim. online, a sistemática é a mesma? De inscrição? Ele se inscreve online, se inscreve pelo portal, né, se inscreve pelo portal da Juventude. Agora, Tiago, falando aí sobre essa questão das artes visuais, Uhum. esse curso que é oferecido hoje pela Rede Cuca, ele é semelhante a outros cursos oferecidos na cidade? Para quem inicia, por exemplo, o curso da Uhum. Rede Cuca, quer buscar ampliar conhecimentos e tudo, hoje, Uhum. Fortaleza, existem outras entidades, outros órgãos, outras instituições que oferecem cursos para você ascender ainda mais, né, nessa área? Sim, não é um leque tão grande, mas existe, né, existe curso técnico, né, voltado para as artes visuais, né, existem instituições privadas que trabalham, né, não diretamente com desenho e ilustração, mas muito na área do design, né, que envolve, né, mas a variedade não é tão grande assim, né, ainda, né, a Rede Cuca também está dando um passo muito interessante para a cidade, né, a ofertar esse tipo de curso, né? Porque a variedade não é tão grande assim, não. Qual é o tempo interessante, por exemplo, você que trabalha aí com a questão de desenho, né, de ilustração, qual é o tempo interessante para que o jovem, o adulto, consiga um nível de formação básica nessa área? Para nível profissional ou para Sim. nível. Isso, para quem Para quem. deseja Não, porque assim. empreender, Ah, entrar de cabeça na área. porque sendo pessoal, né? Assim, em poucos dias, né? A pessoa consegue se envolver, né? E produzir algo para si, né? Agora, a nível profissional, acho que vai variar bastante, né? Dos anseios da pessoa, né? E do grau de expertise que ela tem com essa área, né? Sinceramente, eu não vou me arriscar a dizer, né? Mensurar, né? Porque aí você vai depender também da expectativa da pessoa, né? Que patamar ela quer alcançar, né? E aí, então, vai depender muito mais da pessoa do que propriamente, né? De outras condições, né? Acredito eu. A gente conversou em blocos anteriores aí Uhum. sobre a questão da utilização desse curso como forma de terapia, né? De Sim, hobby, de ocupação de sim, tempo, demais. agora nesse período da pandemia. Mas você percebe no grupo que você está Uhum. trabalhando hoje com o curso de artes visuais, tem muita gente interessada em fazer, vamos dizer assim, dessa Esse- arte, dessa formação, um caminho profissional? Sim, demais. Vários jovens já apresentam esse caminho, né? Aliás, o interesse por esse caminho e alguns, inclusive, já trabalham, né? Nem todos trabalham exclusivamente com ilustração, mas tem diversos jovens que, entre as atividades que realizam, né, da profissional, também conseguem fazer, né, ofertar serviço de desenho e ilustração, né? Demais.
Tiago, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Notícias de Fortaleza, aqui na TV Terra do Sol, e torcer realmente que cada vez mais aí o jovem, de maneira geral, tenha acesso a esses cursos ofertados, mesmo de maneira online, de maneira virtual, mas que está tendo todo esse retorno que você contou para a gente aqui em relação às artes visuais, porque de qualquer forma, formação é tudo, né? A partir do momento que o jovem tem acesso a um conteúdo como esse, ele abre novos horizontes, né? E principalmente na questão profissional. Com certeza. Eu que agradeço, né, e reitero essas palavras, né, que aí a partir desses estudos, a primeira coisa que se transforma é a visão de mundo, né, e isso já é o primeiro grande passo que a gente procura alcançar para com os jovens, né. Espero que mais pessoas, né, se interessem, se agreguem a essas possibilidades e conheçam a Rede Cuca, né, e tudo que ela tem para ofertar. Obrigado, Tiago. Sucesso ainda mais nos cursos. Para nós todos. Eu vou a um intervalo e daqui a pouquinho você vai conhecer um pouco mais sobre o canal 156 da Prefeitura de Fortaleza, que é um canal para você denunciar problemas de descarte irregular de lixo, questão de iluminação pública. Você vai conhecer um pouco mais de como funciona esse canal 156 aqui no Notícias de Fortaleza. Vou ao intervalo, mas não demoro, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui pela TV Terra do Sol.